É, hora do manhwa. Enquanto ela assava alguns biscoitos, um bêbado bate na sua porta, exigindo que ela lhe deixe entrar. Esse homem era seu pai, um agressor doméstico que sempre lhe atacava. A menina já estava cansada de sofrer, quando de repente seu forno explodiu, e os dois morreram juntos. Quando abriu seus olhos, ela estava no corpo de outra pessoa, virando a madrasta cruel que sempre atacava o protagonista sem nenhum motivo. Lembrando todo o trauma que ela recebeu de seu pai, agora ela precisa fazer com que seu filho lhe ame de novo, precisando criar conexões com o misterioso Duque do Império. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Vivendo como a Madrasta Vilã, e espero que aproveitem. A história começa com uma criança, e lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele olha desesperado para sua madrasta, segurando sua bochecha machucada pelo tapa de sua mãe. Ele diz para ela que está arrependido, mas ela pergunta se ele acha que aquilo pode ser resolvido apenas pedindo desculpas. Ela fala que o vaso que ele quebrou era o seu favorito, e pergunta qual a utilidade de uma criança como ele. Ele tenta dizer que foi um erro, mas lhe sem ouvir, ela o cala e decide expulsá-lo de casa. A criança continua gritando e implorando perdão, enquanto ela o arrasta até o portão da frente, mas sem se abalar por suas lutas, ela joga o menino para fora. Ela avisa que não vai dizer duas vezes, e manda ele sair de sua casa. Depois disso a protagonista fecha o livro com raiva. Ela diz que não pode mais ler aquilo porque não suporta mais essa porcaria, não importa quantas vezes ela o leia. A vilã desse romance, Luella Marshall, nasceu originalmente como uma plebeia, e embora fosse amada por todos graças à sua personalidade gentil, ela estava destinada a se tornar a concubina do senhor da aldeia por causa de sua beleza. Mas poucos dias antes de se casar com o senhor, uma pessoa de outro mundo possuiu seu corpo. Depois de possuir o corpo de Luella, ela imediatamente fugiu da aldeia. Ela, que agia como um anjo na nova cidade, seduziu o Visconde Marshall, o filho jovem e rico do conde, um homem divorciado. Então ela se casou e viveu uma vida de luxo. Mas depois de seu casamento, por algum motivo o Visconde Marshall sofreu de uma doença e morreu misteriosamente. Então, Luella se tornou a senhora Marshall, virando a dona da mansão Marshall e maltratando o filho do Visconde, Hirua, até eventualmente lhe expulsar de casa. A protagonista sente pena de Hirua, e pensa que se ela fosse a madrasta, teria sido muito bondosa com ele. Ela realmente despreza aquele maltrato infantil, e acha que esse personagem merece a morte. De repente ela é interrompida por um som, e se lembra que estava assando magdalenas. Quando vai checar elas, a garota parece satisfeita, já que estão bem assadas e pareciam um pouco mais fofas hoje. Tudo o que ela precisa fazer é cobrir os biscoitos com chocolate derretido e eles estão prontos para serem servidos. Enquanto espera que fiquem prontos, alguém bate na porta da frente e grita para ela abrir. Ela achou que hoje ela ia se safar, mas aparentemente não. Então descobrimos que ela era uma vítima de violência doméstica nas mãos de seu pai. Ela mudou de casa várias vezes para evitar suas visitas bêbadas, e agora está confusa sobre como ele lhe encontrou dessa vez. Ela sabe que ele está aqui para pegar seu dinheiro de novo, então decide apenas ignorá-lo e voltar ao trabalho. Mas quando ela abre o forno, de repente uma grande explosão acontece. Nos momentos da sua morte, ela pensa consigo mesma que sua vida se parecia mais com uma novel que muitas novels. Em um instante o forno explodiu, e a dor ardente passou por todo o seu corpo, junto da sensação sufocante da fumaça negra invadindo seus pulmões. Em seus últimos momentos, ela percebe que depois de viver toda a sua vida fugindo, sua vida foi miserável e vã. Mas depois de um tempo, ela lentamente abre seus olhos em um lugar desconhecido, e se pergunta onde está, e se por acaso era o céu. Mas ela pensa consigo mesma que não pode ser o céu, pensando em como passou toda a sua vida amaldiçoando as pessoas. É quando de repente alguém a chama de Senhora Marshall. Então ela inclina o rosto, vendo que é uma empregada, que lhe informa sobre um pequeno tumulto. Sua mente de repente fica em branco, e ela não entende por que aquela empregada a chamou de Senhora Marshall. Ela imediatamente sai da cama, correndo para olhar no espelho e tentando se convencer de que aquilo não é possível. Mas então ela se olha no espelho, e vê cabelos loiros deslumbrantes e olhos violeta, uma aparência encantadora, assim como um lírio do vale. Ela sabe que aquela é a viscondessa Luella Marshall, e ela começa a se perguntar se ela possuía o seu corpo. Ela se lembra de quando disse em sua vida passada que se ela fosse Luella, teria tratado o garoto bem, mas isso não significava que ela queria ser Luella. Então, a empregada pergunta preocupada se ela está bem. A protagonista diz a si mesma para se controlar, pois não quer ser confundida por louca. Ela pergunta à empregada o que está acontecendo, e de repente a empregada hesita, mas acaba avisando que o mestre Hirua desmaiou. A protagonista ainda está chocada no começo, mas logo diz para se acalmar, pois agora ela é a viscondessa Marshall. A empregada então pergunta se elas devem lidar com isso assim como antes. A mulher lhe pergunta o que ela fez naquela época, pois ela não se lembra. A empregada diz que ela trancou a porta por fora, e o impediu de sair até que ele estivesse completamente curado. Mas ela fica chocada com essa crueldade, então diz à empregada que vai ao quarto dele, e quando a empregada continua parada, ela repreende para ela lhe mostrar o caminho. Quando elas chegam ao quarto dele, ela fica do lado de fora da porta, pensando consigo mesma como Hiru está atrás da porta. Então, ela dá um passo dentro do quarto, e o encontra deitado em sua cama.
Ele acorda de repente ao perceber que tem companhia, e então vê Luella parada, parecendo confuso ao encontrá-la ali, enquanto a chama de mãe. Ela menciona como ouviu que ele não está se sentindo bem, e pergunta se ele está sentindo muita dor. O garoto treme enquanto pede desculpas por causar tanto problema para ela, e fala que não dói, o que deixa ela sem palavras. Ela observa o estado dele, percebendo que naquele momento, a verdadeira face de todo o maltrato que ela tinha lido lhe foi mostrada. Hirua, que cresceu nesse inferno, retornou como imperador num futuro distante, e executou a Condessa de Marshall. Ele superou seu passado e completou sua vingança perfeita. Enquanto ela lia a história dele, ela se perguntou se estava usando Hirua por todo esse tempo para substituir sua própria vingança. Diferente dele, ela não conseguiu escapar de seu próprio pai, que sempre lhe maltratou. Ela estava tendo sua satisfação vendo ele se vingar, mas agora ela tinha a oportunidade de realmente ajudá-lo. Então ela pergunta à empregada por que ele está tão magro. A empregada parece ansiosa, e pergunta se ela está se referindo ao jovem mestre. Luella responde que sim, e a empregada afirma que ele não tem se alimentado direito nos últimos dias. Mas Luella acha isso uma desculpa ridícula, então ordena que a empregada traga um pouco de sopa para ele comer. A empregada fica chocada, mas responde que tudo bem. Ele continua tremendo enquanto olha para Luella. Ela se vira, e quando seus olhos se encontram ele começa a tremer de medo. Então ela se aproxima dele e estende sua mão. O menino fecha os olhos de medo, antes de abrir eles encontrar uma Luella ajoelhada ao seu lado. Ela pensa que apenas olhando o estado da criança, sabe que sua condição não é boa, notando como sua febre estava alta. Ela tenta tocar seu rosto, enquanto se pergunta se é seguro para ela se aproximar um pouco mais. De repente ele cobre o rosto e começa a chorar, pedindo desculpas. Ele treme bastante enquanto continua a se desculpar e a dizer que não precisa disso, já que não quer ser um incômodo, prometendo desesperadamente que não será um incômodo para ela. Ela o segura enquanto garante que veio até ele porque ouviu dizer que ele estava doente, então não há necessidade dele se desculpar. Mas ele diz que fingiu estar doente, e que fez sua mãe se preocupar. Ele diz a ela que não está realmente doente, começando a se desculpar de novo. Isso faz ela se perguntar quanto sofrimento ele suportou para acabar se tornando uma criança que pede desculpas em vez de cumprimentar. Luella chama seu nome e diz que ele está proibido de pedir desculpas a partir de agora. Ele pergunta se era sério, antes dela dizer que está tudo bem, pois ele está apenas doente agora, e estar doente nunca é algo pelo qual ele deveria se desculpar. Ela se pergunta onde se tinha um pano frio para esfriar sua febre. Então, ela nota antes de começar a olhar ao redor do quarto dele, percebendo que o lugar está tão sujo que ele certamente pegará algo. Ela acha que terá que limpar o quarto dele assim que sair. Luella verifica a condição da água, enquanto pergunta se ele bebia mesmo essa água. Mas ele se desculpa de novo, dizendo que pensou que só tinha permissão para beber aquela água. Ela responde que entende, quando a criada volta trazendo a sopa para o jovem mestre. Então Luella pega a sopa, falando que ela vai alimentá-lo. A empregada fica chocada, antes de dizer a Luella que ela pode alimentá-lo como de costume. Então Luella olha para a sopa, enquanto se pergunta por que não se lembrou antes da empregada que ficava perto de Luella na obra original. Ela lembra que mesmo se Luella simplesmente ignorasse Hirua, a empregada teria maltratado ele diretamente. De repente ela joga a sopa ao lado da empregada, dizendo que aquela não é a sopa que ela pediu, mandando ela trazer algo realmente comestível. Depois de um tempo, a empregada traz a nova sopa. Luella ordena à empregada que traga água para ela. Quando ela volta, Luella diz para trazer uma toalha úmida para a febre dele, e também algum remédio infantil. A empregada volta, mencionando que não tinha remédio infantil disponível, fazendo Luella responder que isso significa que a empregada deve ir buscar enquanto pergunta se a criada está questionando suas palavras, o que a criada responde bastante nervosa que não. Luella alimenta Hirua com a sopa, enquanto faz um cafuné na sua cabeça e diz que ele está comendo bem, o que é um alívio. Ela fica em silêncio por um tempo, e percebe o quanto era triste, pois os espinhos já estão crescendo na cerca dele. Ela e as pessoas dessa casa já são como vinhas espinhosas para Hirua. Ela sabe que à medida que ele cresce, as memórias dolorosamente incrustadas como espinhos vão dominá-lo. Mas ela também sabe que tem uma pessoa que pode endireitar sua vida distorcida, a pessoa que se tornou seu padrinho na obra original, Lazia Zuefer. Então, ela decide deixá-lo ficar ao seu lado, diferente de seu abraço, que só lhe deu memórias frias. A empregada chega de novo mencionando que recebeu pílulas para adultos divididas ao meio, fazendo Luella dizer para que ela lhe dar. Luella aponta que a água acabou, então ela ordena que a empregada traga água para tomar com o remédio, fazendo uma cara sádica. A empregada resmunga irritada, pedindo mentalmente para ela lhe dizer tudo de uma vez. Luella percebe claramente o que o rosto da empregada diz, e pensa em como ela nem mesmo sabe esconder suas expressões na frente de sua patroa, pensando que há graus até na estupidez. Luella percebe que a empregada era realmente estúpida, já que ela não notou a mudança em sua patroa. Enquanto isso, a empregada pensa que isso deve ser um novo jogo, e que depois de criar esperança no jovem mestre e lhe tranquilizar, começará um jogo de pisar nos brotos de esperança por uma salvação. Luella ordena que ela traga uma toalha umedecida com água, mas depois que ela traz, Luella diz que tinha água demais, então ela tem que espremê-la e trazê-la de volta.
Depois de trazê-la de volta, a senhora diz à empregada que aquela toalha não está fria de jeito nenhum, explicando que ela deve mantê-la fria. Depois a senhora pergunta à criada o que está fazendo, mencionando que o prato que ela quebrou mais cedo não estava completamente limpo. Isso continua, e a empregada só consegue falar que entende e vai limpá-lo. Luella fala que se for para ela colocar toda a sua obrigação de lado, então ela pode deixar a mansão agora mesmo. A empregada fica chocada, e questiona o que Luella quer dizer com isso, dizendo que não havia uma empregada tão leal à sua senhora quanto ela. Luella pergunta se a empregada não quer mesmo ir embora, o que a empregada responde que claro que não, e acha injusto ir embora tão de repente. Luella responde que tudo bem, e menciona que não pensou direito. Então, ela tira seus brincos e os dá à empregada, deixando ela confusa. Ela pergunta se Luella está dando eles para ela. A empregada sabe que esses são os brincos favoritos dela, então ela acha que sua senhora está lhe dando esse presente como um presente surpresa. Ela diz que não fazia ideia, enquanto Luella dá um sorriso. Mas ele logo muda para uma expressão fria, e ela pede à empregada para escolher. Sair como uma empregada que roubou de sua patroa, sendo expulsa e vivendo como uma fugitiva pelo resto de sua vida, ou talvez indo embora por conta própria. A empregada fica chocada, e sai da sua frente. Hiro acorda, e ela o acaricia na cabeça, mencionando que ele deve estar surpreso com o barulho alto, e se desculpa com ele. Ela diz a ele que esse lugar está muito sujo, então ele deve ir para o seu quarto por um tempo. Então, ela o pega nos braços e o leva para o quarto dela. Luella pensa que de agora em diante, ela só irá protegê-lo, para que assim ele só sinta felicidade pelo resto de sua vida. A mulher deseja que ele durma bem, enquanto o garoto responde com um tudo bem. Então, quando ela sai do quarto, ela pensa em como o corpo dele está com dor, então ele não precisa se levantar ou responder. A chefe das empregadas, Jane, pergunta o que está acontecendo. Luella diz que tem um favor para pedir a ela, dizendo que sua empregada pessoal acabou de deixar o palácio. Então, ela pede a Jane para espalhar o boato de que ela roubou algo de sua patroa. Jane pergunta se ela estava falando mesmo de sua empregada direta, antes de mencionar que entende, e que ela vai espalhar o boato. Luella não acha que pode simplesmente deixar a pessoa que intimidou seu personagem favorito escapar. Ela também ordena a Jane que dê a Hiro o melhor quarto da mansão, afirmando que de agora em diante, ela não ficará parada com quem lhe importunar ou tratar mal. Ela ordena a Jane que também diga isso a todos que trabalham na mansão. Jane responde que sua senhora deve deixar com ela, então, Luella também pede para preparar uma carruagem. Isso faz Jane perguntar qual era o destino, o que Luella responde que é a propriedade de Rupert, pois ela está indo para a mansão do Duque Lazias. Mais tarde a carruagem já está preparada, e Jane questiona o que era o pacote que Luella está segurando. Luella apenas responde que aquela é a isca para atrair uma fera. Então, a carruagem começa sua jornada, enquanto Jane se questiona se Luella estará bem indo para lá de repente sem nenhum convite. Um pacto com o diabo frio e um homem que odeia mulheres que ignoram a proposta de casamento da princesa. Esses são todos rumores que cercam o Duque Rupert. Ele é conhecido por não mostrar seu rosto em círculos sociais, mas na verdade, ele era bastante bonito, e a primeira impressão dele foi coberta de elogios. Ela estava preparada para ser destratada, já que ele era alguém que não tinha motivo para vê-la. Mas como é ele quem se tornará o padrinho de Hirua, ela sabe que deve se curvar e ir pelo menos uma vez. Então, ela é informada de que chegaram, e ao sair da carruagem, ela fica surpresa ao ver como a mansão é realmente grande. Alguém pergunta o que está acontecendo, e enquanto ela se vira para ver um homem, ela responde que veio ver sua graça. Ele pergunta se ela tem um compromisso marcado, e ela responde que sim, pedindo ao homem para ir até lá e avisar que Luella chegou. O homem fica em silêncio por um tempo, antes de dizer que abrirá as portas depois de relatar ao Duque, então pergunta se ela pode esperar aqui por um momento. Luella responde que tudo bem. O homem acha estranho, mas ao mesmo tempo, ele pensa em como não tem como um anjo mentir. Luella pensa que ela vai esperar por 2 dias. De repente, começa a chover forte, mas Luella ainda fica parada lá, sem se mover. Então, um homem lhe chama dizendo para ela entrar. Luella fica confusa e se pergunta o que o deixou tão relaxado. O cavaleiro informa ao Duque que trouxe a senhora, e Luella percebe que ela não estava no salão, pensando o que significava trazer uma mulher que nunca conheceu para seu escritório privado. Ela acha que poderia estar entrando na caverna de um leão, mas logo deixa esses pensamentos de lado. O homem nota que ela veio, e fica olhando para ela, enquanto a protagonista se pergunta o que há de errado com esse bastardo. Ela pensou em como ele era descrito como um leão, mas agora ele vê mais como um gato. Agora ela também entende por que a princesa continuava seguindo ele, notando que ele brilha como o sol. Ele nota como ela está encharcada, então pergunta se deve tirar seu blazer dele. Ele a lembra que nunca fez promessas com ela, mas ela entrou ali calmamente chamando por ele. Então, ele diz a ela com uma voz sarcástica que eles devem ser próximos, e até pergunta se estão namorando. Ela percebe que ele está sendo sarcástico e zombando dela. Ela explica que se não tivesse mentido, ele teria se recusado de encontrá-la antes mesmo dela vir. Ao mesmo tempo, ela pergunta por que ele lhe deixou entrar sabendo que ela estava mentindo. Então, ele sorri para ela e diz como muitas mulheres lhe perseguem, mas ela é a primeira a encenar algo daquele jeito, então ele ficou curioso.
Ele toca o rosto de Luella e diz que ela é bonita, mas questiona se ela realmente pensou que só isso bastaria para vir. De repente, ele diz que odeia transformar um rosto bonito em um feio, então, seria bom se ela pudesse lhe dar uma explicação satisfatória. Luella pensa que o sorriso dele é bonito, mas seus olhos mostram que ele é sem dúvidas o Duque Rupert. Ela diz a ele que tem uma proposta, e pergunta se podem se sentar e conversar. Então, ele permite que ela faça isso. Ela se lembra que no romance, Lazias não mostrou nenhum interesse em mulheres, já que ele odiava todas que lhe perseguiam. Ela sabe que se não conseguir convencê-lo, ela estará em apuros. Então ele pergunta qual é a proposta dela. Ela se sente sortuda por ter as informações do romance, e então pergunta se ele não tem um espião em sua mansão. Ela sabe que nesse momento, Lazias, que teve sua mina de diamantes tomada, está em dificuldades. Ela diz a ele que ouviu dizer que o gerenciamento da mina de diamantes também foi passado para a família Healing, e fala que por causa do espião, a perda sofrida pela casa Rupert não será pequena. O Duque diz para ela como não acha que ela apenas adivinhou tudo aquilo, e visto todos os detalhes que ela deu, então aparentemente o espião nessa residência vendeu as informações para ela também. Mas ela responde que isso não importa agora, e diz a ele que pode pegar esse espião e ainda recuperar a mina que foi dado aos Healing como um bônus. Ele pergunta a ela como, então ela abre sua pasta e tira alguns papéis, os apresentando na mesa. Ela diz que essas são as informações que ela lhe dará, assim como seus planos para o futuro, então, ela manda ele ler por si mesmo e dizer o que acha. Quando Lazias lê, ele fica bastante surpreso. Graças às informações da história original, a identidade do espião, as pessoas com quem ele interagiu, as informações que foram passadas e até mesmo as que ainda que serão dadas, estão todas resumidas nos papéis. Então, ela acha que usar a fraqueza da família Healing para recuperar a mina não é algo tão difícil de fazer. A única felicidade em sua vida era ler seu romance favorito centenas de vezes, e pensar em como ele poderia ser mais feliz. Lazias tenta confirmar se todas as informações são confiáveis, e pergunta como ela conseguiu colocar as mãos em tudo aquilo. Mas Luella diz a ele que não pode contar isso, mas pode garantir que aquelas são informações confiáveis, e pelo menos ele não sofrerá nenhuma perda ao confiar nelas. Lazias fala que mesmo que ela esteja dizendo a verdade, ele não sabe por que ela lhe daria essas informações, mas se ela está dando tanto a ele, sem dúvidas deve querer algo em troca. Ela diz que ele precisa apenas assinar um contrato com ela em troca. Ele quer saber que tipo de contrato, e ela responde calmamente, um de casamento, e explica querer que ele assine um contrato de casamento com ela. Pela expressão no rosto de Lazias ele parece surpreso com essa exigência. Ela acrescenta que eles deveriam fazer um casamento de fachada, e apenas um ano será suficiente. No romance, o protagonista foi expulso de casa por sua madrasta, e então chamou a atenção de Lazias, até ser adotado, mas agora, ela nunca ousaria expulsá-lo. Mesmo assim, ela não pode viver com ele para sempre, apenas ignorando o fato de que ela possui o corpo da esposa de Marshall, que sempre lhe atormentou. Ela acredita que se ficar ao lado dele, ela só o traumatizará. Então, ela tem que ajudá-lo a encontrar Lazias sem ser ele expulso, para que assim ele possa ser reconhecido e se tornar seu sucessor, como na história original. Ela explica que ele entenderá melhor se ler, mas diz que para recuperar sua mina, ele precisará do passe da família Marshall, o que é muito mais simples de compartilhar através de um casamento que o comprando. Uma vez que ele recuperar sua mina e tudo estiver resolvido, eles podem se divorciar. Ela pergunta a ele se isso não é eficiente, já que depois daquele único ano, ela irá embora sem levar nada. Eles só têm que agir como se fosse um casamento normal, então, ele tem que desempenhar o papel de um marido normal. Ela também argumenta que sabe como ele não tem interesse em mulheres no momento, então ele não vai se apaixonar por ela, e o mesmo vale para ela. Lazias parece surpreso com tudo aquilo, então pergunta de novo se realmente ela não tem nenhum sentimento por ele. Ela o garante que não, e se por acaso ele se interessar por outra mulher, ele pode encontrá-la livremente, já que tudo o que ela quer é um marido de fachada, avisando que ela fará o mesmo. Lazias sorri e diz que essa proposta realmente o intrigava, e parece que ele não tem nada a perder. Mesmo assim, ele parece inclinado a perguntar por que ela precisa de um contrato, já que está fazendo um acordo tão unilateral apenas para ter um casamento de um ano. Então, ele pergunta se a única coisa que ela quer dele é mesmo o casamento. Ela pensa em como seu objetivo real é fazer Lazias adotar Hirua, mas se ela disser isso agora, ele vai ficar ainda mais desconfiado. Então, ela responde avisando que dirá outro favor que ela quer mais tarde. Mas como parece que ele ainda não confia totalmente nela, ela vai encontrar o espião para provar que é confiável, e então eles podem falar sobre os detalhes do contrato. Ele diz que vai se livrar das coisas que deve primeiro, e então eles poderão conversar. Lazias concorda, e diz a ela que agora eles são parceiros, oferecendo para ela tomar um chá. Ela fica grata, mas vai precisar recusar, já que seu filho está lhe esperando em casa. Então ela faz uma reverência com a cabeça em respeito, dizendo que vai embora agora. Depois que ela se vai, ele pensa em como ela é uma mulher realmente interessante, notando como ela nem mesmo tem medo de estar na frente dele. Então, ele se pergunta como as coisas vão ser no casamento, e sorri pensando se deve apenas esperar e ver. Quando ela volta à sua mansão, Jane está esperando na entrada, e lhe informa que eles mudaram o quarto de Hirua, perguntando se ela gostaria de dar uma olhada.
Ela pede para Jane lhe mostrar o caminho, e enquanto elas abrem a porta, Jane fala que escolheu o quarto com mais luz solar. Quando ela entra e encontra Hirua deitado, ela pergunta há quanto tempo ele está dormindo. Jane responde que ele adormeceu assim que tomou o remédio, e fala como ele parecia estar funcionando bem. Luella fica aliviada, já que estava preocupada que ele pudesse piorar. Jane ainda está confusa, se perguntando por que a atitude dela em relação ao jovem mestre mudou tanto, e por que ela dispensou uma empregada de confiança de repente, se perguntando se Luella não estaria escondendo algo. Então, Luella pergunta a Jane se ela pode se aproximar dele. Jane sorri constrangida, dizendo que claro que ela pode, já que ela é a mãe dele. Então ela se senta ao lado dele na cama, e pensa que não pode acreditar que uma criança tão bonita se tornará uma pessoa tão insensível. Ela molha o pano com água fria, colocando na testa dele para reduzir a febre. Jane parece nervosa, então ela se oferece para fazer isso, mas Luella diz para ela não se preocupar, pois ela quer fazer. Então, ela olha ao redor do quarto e pensa se tem algo mais que ela possa fazer por ele. De repente, ela pergunta a Jane se tinha um forno por lá. Em seguida ela é levada à cozinha pela criada, que está confusa e pergunta sem acreditar se ela ia cozinhar. Ela responde que tem algo que ela quer fazer para Hirua, e diz para Jane não se preocupar, já que ela só vai fazer um lanche rápido para ele. Quando Jane vê que ela está escolhendo uma sobremesa normal, ela fica bastante surpresa. Então, Luella sorri e diz que agora só precisa ser assada. De repente, se ouve um barulho estranho, então Jane diz à senhora que vai verificar. Mas Luella também decide dar uma rápida olhada no que está acontecendo lá fora. Quando ela sai, ela vê a condessa de faixa. Jane diz a ela que ela deve marcar um horário com antecedência, mas ela grita com a empregada, lhe lembrando como ela não precisa marcar horário para visitar a casa de seu próprio filho, então avisa para ela sair de seu caminho. A condessa Faixa Marshall era a sogra de Luella na história original, uma mulher que nunca se interessou pela morte de seu filho, mas de repente apareceu em sua casa para exigir sua riqueza. Ela sabe que não pode entregar o que herdou a alguém assim. Pouco depois, as duas estão sentadas juntas na sala de estar, e a sogra confronta ela sobre cuidar de si mesma, e como ela parece muito melhor agora. Ela diz que uma viúva deveria apenas se sentar em silêncio com um vestido preto, e pergunta o que tinha com seu traje. Ela também pergunta se Luella está orgulhosa de si mesma por matar seu filho assim que entrou na família. Na história, foi dito que o Visconde Marshall morreu de uma doença venérea, mas Luella sabe que sua esposa era uma mulher malévola, e que não pensaria duas vezes antes de assassinar seu próprio marido. Então, Luella simplesmente pergunta por que ela veio até lá, dizendo que ela não deve ter vindo apenas para dizer aquilo. Faixa responde que aparentemente sua nora está sendo esperta pela primeira vez, então, ela revela que veio pela herança de seu filho. Ela também pergunta se Luella acha mesmo que pode continuar em um lugar tão luxuoso agora que seu filho morreu. Luella diz que não sabe se poderá viver mais lá, mas sabe que essa mansão pertence a ela e ao seu filho. Isso deixa a mulher com raiva, que exige saber o que ela acabou de dizer. Faixa diz que essa casa pertence aos Marshalls, perguntando como ela ousa cobiçar o que pertence à família do conde. Mas então Luella lhe corrige, dizendo que ela é quem está cobiçando o que pertence ao seu filho, já que ela é quem possui o testamento do Visconde Marshall. Pela primeira vez, a mulher parece surpresa. Ela não consegue acreditar naquilo, dizendo que é impossível, já que não conseguiram encontrar o testamento não importa o quanto procurassem. Mas Luella sorri para si mesma. É claro que ela está mais interessada no território de seu filho do que em sua morte. O motivo pelo qual Faixa não conseguiu encontrar o testamento é bem simples, pois na história, Luella pegou o testamento de seu marido moribundo e o escondeu para que ninguém pudesse encontrá-lo. Ela pensa como era irônico que graças à sua maldade que Hirua foi capaz de herdar a mansão. Então ela revela que o testamento está guardado no Banco Arrabal, e é por isso que ela não será capaz de criar um falso testamento, pois se tem registros do verdadeiro lá. Isso assusta Faixa, sabendo que o Banco Arrabal é um lugar onde nem mesmo a realeza pode colocar facilmente suas mãos. Luella sabe que a essa altura, Faixa deve entender bem que fazer um registro falso é impossível. Então, ela pergunta à sua sogra se ela gostaria de ir verificar com ela ou se deveria apenas enviar os registros do arquivo para a casa dela. Ouvindo isso, Faixa se levanta de repente e sai. Luella pensa em como a conversa acabou fácil demais graças ao que ela leu na história, falando que chato. Mas pensando bem, ela muda de ideia, já que é bom que tudo esteja mais pacífico. A única coisa que ajudou a superar seus momentos difíceis foi Hirua, então seria bom se ela pudesse ajudá-lo a ser feliz também. Mais tarde Luella e Hirua estão almoçando juntos. Ela olha para ele encantada, se perguntando como ele pode ser tão fofo. Mas pelos olhos dele, ela parece mais com alguém que está prestes a quebrar seu pescoço a qualquer momento. Então, ele começa a chorar. Ela se levanta e se aproxima, lhe servindo um pouco de leite para beber. Mas ele se desculpa, dizendo como ela deve ter perdido o apetite por causa dele. Luella não entende o que ele quer dizer, mas ele explica que ela não conseguiu comer sua refeição porque ele estava sentado na frente dela. Ela percebe que ele estava pensando que o motivo dela não estar comendo é por causa dele. A mulher se sente culpada por não ter pensado naquele momento direito, e acha que nunca será capaz de fazê-lo feliz enquanto ela ainda for Luella Marshall. Mas ela sabe que ainda precisa mostrar a ele sua sinceridade.
Luella diz que ele não foi desagradável de forma alguma, então ele não precisa se desculpar. Ela se levanta de repente, e Hirua olha confuso. De repente, ela se abaixa ao lado da cadeira dele, pensando em como Hirua já tinha sido quebrado pela crueldade de Luella. Ela lembra que disse que o faria feliz sem um único pedido de desculpas. O menino parece cada vez mais confuso, até que ela começa a se desculpar com ele. Ela diz como que todo esse tempo ela foi indiferente com ele, permitindo que as empregadas o importunassem. Então, ela quer pedir suas sinceras desculpas por tudo que lhe machucou. O garoto tem lágrimas nos olhos, enquanto continua olhando para ela. Ela garante que não o machucará mais. Luella sabe que pode ser difícil acreditar nela, mas diz que ele pode confiar nela dessa vez. Então, ele a chama de mãe, fazendo ela pensar em como não esperava que ele abrisse seu coração com apenas um pedido de desculpas. Agora, o que ela tem que fazer é permitir que ele viva feliz desfrutando do afeto que nunca tinha recebido antes. Ela garante que faria qualquer coisa por ele, lhe dizendo que isso é um juramento. Então, ela lhe dá algo, pedindo para ele aceitar. Com um olhar confuso no rosto dele, ele pergunta o que é isso. Então, ela responde que é um presente para ele. Ela o mostra e pergunta se ele gostou, dizendo que escolheu porque pensou que combinaria com ele. Hirua diz que gostou, então ele o coloca enquanto ela diz que ficava muito bem nele. Ele pergunta se era verdade, então ela bate palmas dizendo que ele realmente parece adorável. Horia pensa em como ainda não entende porque sua mãe está sendo tão gentil com ele de repente, mas espera que tenha dias como esse no futuro. Um novo dia começa, e ela vai à mansão de Lazias. Ela o encontra, enquanto ele parece surpreso por ela ter chegado. Ela responde que o processo foi mais rápido que esperava, então conta que depois que ela saiu, o espião escapou imediatamente. Eles se sentam enquanto ela pergunta se ele é muito esperto ou se apenas tinha um bom faro. Mesmo assim, ela diz que pegou o rabo dele. Então, Luella mostra a ele um documento, e menciona que registrou os movimentos do espião em detalhes. Como eles acabaram de pegar seu rabo, ele pode tentar fugir em breve, então ele pergunta o que ela vai fazer agora. Ela responde que tem que pegá-lo agora, e ele a encara por um tempo, até falar que seria divertido, achando que eles deveriam ir juntos. Luella pergunta se ele não está ocupado, mas ele responde que está livre. Ela nota que aquela é uma mentira óbvia, mas escolhe responder que se ele quiser também pode ir. Com um sorriso, ele pergunta para onde eles devem ir. Depois que eles chegam lá, Lazias fala que o espião não deve ter vindo para jogar, então talvez tenha alguém que ele precisa encontrar. Luella responde que acha que sim, e aponta para algum lugar, dizendo que eles têm que ir para a sala VIP no segundo andar. Um homem percebe Lazias e o cumprimenta, e Lazias diz ao homem que tem negócios a tratar no segundo andar, e pergunta se ele pode ir. Ele responde que sim, mas pergunta sobre a pessoa ao lado dele. Lazias responde rapidamente que é sua esposa, então, o homem faz uma reverência e os deixa passar. Luella pensa que é bom que eles tenham vindo juntos, já que se ela estivesse sozinha, talvez eles não a deixassem entrar. No segundo andar, ele pergunta se ela não vai abrir a porta. Ela pede para ele esperar um minuto. Então, ela se pergunta se poderia lidar com isso do jeito que queria. No romance original, Lazias teve problemas por causa de espiões. Um espião vazou informações confidenciais sobre o Ducado de Uppert, e o enfraquecimento do Ducado de Uppert estava completamente dividido, incluindo os Cavaleiros Templários. Quando o Ducado de Uppert estava à beira do colapso e sem um herdeiro, foi quando Hirua apareceu, sendo abandonado pela Madame Marshall. Então, Hirua se tornou o sucessor do Duque Uppert. Ela sabe que se ela se casar com Lazias, Hirua automaticamente se tornará filho dele. Ela pensa que está tudo bem para esse espião desaparecer agora. Ela diz a ele que vai abrir a porta agora, antes que ele segure sua mão e peça para ela esperar um minuto, antes de um homem de dentro abrir a porta de repente. Olhando para Lacey, ele tenta fugir antes que Lewis diga que ele sabe que fugir é inútil. Ele olha ao redor ansiosamente antes de notar Luella no chão. Ele se aproxima dela e agarra, fazendo com que a expressão de Lazias se torne fria de repente. O homem avisa Lazias para não se aproximar, dizendo que se ele se aproximar mais, ele a matará. Lazias pede a Luella para ficar parada, mas ele é interrompido quando Luella chama por ele e menciona que está tudo bem. O espião pergunta o que tem de bom em já ter sido pega. Ele diz a Lazias que matará Luella se ele tentar atacá-lo. O espião pensa que como sua identidade foi descoberta, Lazias o perseguirá até as profundezas do inferno e o matará. Ele entende que essa mulher parece ser uma pessoa importante para ele, considerando como ele ficou quieto depois dela ser pega. Ele sabe que agora que tem essa mulher como refém, essa é sua chance de matar Lazias. Então, o espião diz para Lazias para virar de costas e manter os olhos fechados. Lazias se vira, enquanto pensa em como ele vai matá-lo aqui e agora. Ele sabe que não faz sentido desistir de sua vida por ela, se perguntando o que deve fazer. Então o espião se aproxima dele com uma adaga, e Lazias se pergunta se deve arriscar deixar aquela mulher se machucar um pouco. Ele realmente não quer fazer isso. Então, o espião solta Luella enquanto corre em direção a Lazias. Luella não tem medo de dor ou ameaças, já que em sua vida passada ela foi intimidada inúmeras vezes por um homem chamado pai. Ela também sabe que tem que conseguir isso agora para fazer Hirua feliz. Lazias acha que ele pode parar o espião sacrificando um de seus braços.
De repente Lazias se vira, e encontra Luella ferida, enquanto ela impede o espião. O homem fica perplexo enquanto pergunta por que ela fez isso. Então o espião avança para um ataque, antes que Lazias agarre sua mão e o jogue no chão. Ele diz a Luella para ir curar suas feridas, pois ele vai lidar com o resto sozinho, e não vai ser uma cena que ele quer que ela veja. Enquanto Lazias pega a adaga, o espião treme enquanto chama pelo Duque Upert. Mas Lazias apenas sorri, falando como que ele estava bem confiante há pouco tempo. Lazias então pergunta se o espião gostou de vender suas informações. O espião pede misericórdia, antes de Lazias perguntar por que ele está implorando por misericórdia quando já cometeu seu erro. Ele bate no espião, dizendo que o espião deve estar preparado para as consequências no momento em que vende as informações. Então, Lazias usa sua magia, enquanto questiona o espião sobre quem está por trás disso. Ele pede ao espião para contar, a menos que queira que ele termine sua vida. Enquanto isso, Luella se pergunta se Lazias ficará bem sozinho. O homem sufoca o espião usando sua magia, e o espião pensa que nunca deve revelar quem está por trás disso, pensando no que acontecerá se descobrirem que ele confessou. De repente o espião começa a vomitar sangue pouco antes de morrer. Lazias fica irritado, já que não estava planejando matá-lo antes de conseguir a informação, e ele nunca pensou que o espião se suicidaria. Mas agora ele precisa tratar a ferida de Luella. Enquanto trata sua ferida, ele fala que felizmente não é uma ferida profunda. Ele diz que o espião provavelmente ficou surpreso com a aparição repentina dela, e pergunta por que ela fez isso. Ela sabe que ainda não pode dizer que é por causa de Hirua, então ela diz que apenas gosta do rosto dele, apesar de não querer ser enganada por um rosto tão bonito, o que deixa Lazias surpreso e confuso. Então ele agradece, mas pede para ela não fazer isso de novo. Ela diz a ele que ele pegou o espião graças a ela, então pergunta se isso não é uma vitória para ele. Mas ele responde que estranhamente, não quer ver ela ferida. Ele sorri, enquanto pergunta se é porque ela é a pessoa que se tornará sua esposa. Ela se encolhe de constrangimento, se perguntando se ele sempre foi esse tipo de personagem, lembrando que ele foi originalmente descrito como frio, sem sangue ou lágrimas. Então, ele diz para ela que terminou de tratar a ferida. Ela agradece, mas ele aponta como ela se machucou por causa dele, então é natural que ele faça isso. Ao mesmo tempo ela diz que ele não apenas tratou dela, já que também foi com ela ao cassino e interrogou um espião para ela, o que ele diz que não foi nada. Lá fora, ele pensa que é interessante, pois não importa quantas garotas lhe disseram que ele era bonito, ele nunca sentiu nada. Então, ele se pergunta por que está tão animado pelo que ela disse. Alguns cavaleiros estão passando, e quando eles notam a reação de Lazias, uma mulher pergunta por que ele está fazendo isso. Outro homem fala que não sabe, então ele se pergunta se algo bom aconteceu. Ele imagina que Lazias está pensando em matar alguém, pois caso contrário, ele não estaria sorrindo assim. A mulher concorda e responde que é verdade, enquanto eles finalmente saem. Lazias pensa que não sabe por que está fazendo isso, notando que apenas pensar nela o faz se sentir estranho, o deixando vermelho. Um novo dia começa, quando Luella recebe uma carta, e ela pensa em quem poderia ter lhe enviado um telegrama. Ela abre a carta, e está escrito que ele sente a falta dela, e que está esperando que ela volte, perguntando se ela voltará antes que ele perca a cabeça. Ela pensa que olhando o conteúdo, parece ser de Lazias, mas nota que a maneira como ele fala está estranha, e pensa em como parece um cachorrinho mostrando carinho ao seu dono. Ela já estava planejando visitá-lo em breve, mas isso acabou sendo ainda melhor. Então, ela escreve uma carta de volta, perguntando se ela pode visitá-lo essa noite. Ele recebe a carta e diz que tudo bem, pois ela pode vir quando quiser. Então, Luella chama Jane, e pergunta se a criada poderia preparar uma carruagem para ela, pois ela tem que ir à residência do Duque Upert. Jane responde que se esse é o caso, então ela não acha que precisa preparar uma carruagem. Jane pede a Luella para olhar lá fora, enquanto ela encontra uma carruagem florida esperando por ela do lado de fora. Jane lhe avisa que foi sua graça, o Duque Upert, que a enviou. Luella sabe que a carruagem não estava lá antes, então ela se pergunta se aquele homem tem um lado romântico secreto. Luella diz a Jane que vai se preparar para sair, pedindo para ela dizer ao cocheiro para se preparar para a partida. Depois disso, Luella chega à residência do Duque, e assim que abre o portão, seus olhos encontram os olhos de Lazias. Ele menciona que estava esperando por ela, e pergunta se o braço dela está bem, o que ela responde que melhorou muito. Ele diz que isso é um alívio, e lamenta que ela não entenda o quanto ele estava preocupado que sua esposa não estava lhe enviando notícias. A mulher fala que isso é mentira, mas ele responde que é verdade, perguntando por que ela acha que era mentira. Luella fala que ele parece um cachorrinho que ela criou, enquanto Lazias pergunta se era macho. Ela responde que era fêmea, enquanto ele pergunta se não é atraente como homem. Então ela mostra a ele o contrato, e pede para ele ler atentamente, e lhe fazer quaisquer perguntas que tiver. Ele diz que não quer falar sobre trabalho, fazendo ela perguntar sobre o que eles devem conversar nesse caso. Ele pede para ela contar o que tem feito todo esse tempo. Ela se pergunta se ele está realmente curioso sobre isso, mas percebe como o rosto dele está dizendo que aquilo não ia funcionar se ela não respondesse. Então ela conta que fez biscoitos, deixando o homem perplexo. Quando ele pergunta o que mais ela fez, ela fala que também fez madalenas e macarrons.
Ele acha que ela gosta de coisas doces, e pergunta se ela fez sozinha. Ela diz que gosta de doces, mas não os comeu, ela fez para alguém. De repente ele fica cheio de ciúmes, perguntando para quem ela os deu. Ela se pergunta por que ele está reagindo assim, mas ele pergunta de novo para quem ela os deu, já que ele não se lembra de ter recebido nada. Então ela pergunta se ele gosta de doces, dizendo que lhe dará na próxima vez que fizer. Então ele pergunta para quem ela os deu dessa vez, o que Luella responde que deu a Hirua, já que ele gosta mais de coisas doces. Ele aperta o punho com raiva ao perguntar sobre quem ela está falando, e ela responde que sim, e ele era o filho dela. Então todo o ciúmes dele desaparece, fazendo ele perguntar se ela tem um filho. Ela diz que sim, e diz que em breve ele será filho dele também. Então ele sorri e fala que lembra como ela disse que tinha um filho adotivo. Luella se pergunta se ele é mesmo o Duque Rupert do romance original, percebendo o quanto ele era diferente na história. Então ela diz a ele que eles deveriam falar sobre o contrato agora. Ela afirma que o período do contrato será de 1 ano, e tem apenas uma condição, que é a dele adotar Hirua. Ela continua dizendo que ele deve considerá-lo como seu sucessor, além de sinceramente vê-lo como seu filho, inclusive fornecendo treinamento. Ela sabe que com treinamento, Hirua será capaz de manifestar o anel, assim como no romance original, e assim Lazias realmente o considerará como seu filho. Lazias decide concordar com isso, enquanto ela pede para ele considerar se há alguma condição que precisa ser adicionada. Então ele diz que tem, e pede para ela concordar em não ver mais ninguém durante a duração do contrato, e que eles devem agir como um casal de verdade. Ela se assusta com aquilo, mas pensa que de qualquer forma não está interessada em outros homens, então ela concorda com isso e assina o contrato. De repente ele tira outro documento, e diz para ela que ela precisará assinar esse também, a deixando confusa e perguntando o que é isso. Ele diz a ela que esse é o certificado de casamento deles, mas ela pergunta se realmente tinha necessidade de relatar aquilo ao Império, já que eles terão que preencher papéis de divórcio em 1 ano. Mas o Duque diz que se vão fazer isso, devem fazer direito, e lembra que ele não planejava se casar em toda a sua vida, mas ela o fez tentar por 1 ano. Ela se pergunta se ele está entregando um certificado de casamento apenas por esse motivo, mas ela decide assinar. Nesse momento, uma mulher entra de repente gritando o nome de Lazias. Então Luella se vira, enquanto a mulher pergunta se é verdade que ele está se casando escondido. Luella percebe que aquela mulher é a mãe biológica de Lazias, a duquesa Camalaine Rupert. Luella se pergunta o que deve fazer, sabendo que se ela se opuser, todo o casamento vai desmoronar. A duquesa olha para Luella, e pergunta se ela é a mulher que vai se casar com seu filho. Ela responde que sim, mas diz que ainda não assinou, e se desculpa por não ter avisado com antecedência. Mas ela diz que chega de conversa, e então chama alguém. De repente aparecem empregadas carregando presentes, o que deixa Luella surpresa. Então, a mulher se aproxima dela e diz que não poderia receber sua nova família de mãos vazias. Ela pergunta a ela que estilo de sapatos e vestidos ela gosta, e também o que ela acha de joias, esperando que seu combine com o dela. Ela mostra um colar, e diz que esse é seu colar favorito, dizendo que fica perfeito na pele envelhecida dela. Luella fica surpresa e não entende o que tudo isso significa, mas sua futura sogra diz que é apenas porque ela está grata. Ela revela que ver seu filho expulsar todas as mulheres que vinham até ele, dizendo que não queria se casar, a deixou chateada. Luella agradece, mas diz que já recebeu presentes o suficiente do Duque de Rupert. Cameline pergunta a ela se não é muito rígido chamar seu marido pelo título, e pede para chamá-lo pelo nome. Lazias sorri para ela, enquanto concorda com sua mãe. Luella fica confusa com isso, e pensa consigo mesma em como não existe favor incondicional nesse mundo, preocupada com o que acontecerá se Cameline pedir um favor injusto mais tarde. Cameline percebe sua expressão, e diz que ela pode ver a cabeça dela girando em cima. Ela pergunta por que Luella está fazendo tantas contas na cabeça, já que isso é apenas um presente dado a ela porque ela é bonita. Luella fica envergonhada, e diz que ela não vem de uma boa origem, e que esse é até um segundo casamento. Pela expressão de Lazias e sua mãe, ela pode ver que eles não gostam de como ela está se rebaixando assim. Sua futura sogra lhe tranquiliza, dizendo que não importa de onde ela vem ou qual é o seu passado, pois se uma mulher é amada por seu filho, é natural que ela também seja amada por ela. Ela mostra que esse é o pensamento, então se houver alguém que a ignore e a importuna por causa de suas origens, ela pode recorrer a ela, já que os Ruperts não toleram pessoas que desrespeitam a família. De repente, Luella se pega pensando consigo mesma como esse mundo pode ser tão fácil. Em sua vida passada, ela não ousou ter luxos como o casamento, mas nem sequer podia sonhar com isso. Ela viveu sem sua mãe, e sempre sofrendo com seu pai. Então a mulher vai até seu filho e mostra a ele algumas gemas, enquanto Luella pensa que não é tão ruim. O Duque percebe que ela está sentada sozinha, e então se senta ao lado dela, perguntando se estava pesado. Mas ela o tranquiliza dizendo que está tudo bem, ela que não está acostumada com esse tipo de coisa, então não é que seja difícil, só lhe é um pouco estranho. Ela então pergunta a ele se ela tivesse uma mãe como Cameline, seria possível receber amor incondicional. Então ela é honesta com ele, dizendo que está com ciúmes, pois nunca teve uma família, com ciúmes porque nunca recebeu esse tipo de amor deles. Lazias coloca sua mão sobre a dela, e diz que não tem necessidade de ter ciúmes, pois depois do casamento, eles se tornariam a família um do outro.
Então ela sorri sinceramente para ele, feliz que mesmo que seja apenas por apenas um ano, ela também terá uma família. Mas o Duque não parece tão feliz quando é lembrado da duração do contrato, e pergunta o que ela acha de estender o período do contrato para 100 anos, falando que seria uma pena ser sua família por apenas um ano. Ela pergunta se ele está brincando, mas ele diz que está falando sério. De repente, ela retira sua mão da dele, mas depois pergunta se ele tem tempo. Ele diz que tem tempo para ela, e pergunta o que houve. Ela tem um convite na mão, e diz a ele que recebeu um convite de Em. Ela percebe a mudança na expressão dele, e então pergunta se ele não recebeu um convite. Ele parece confuso, mas diz que recebeu. Ela explica que tem que ir à festa, então pede para ele ser seu parceiro. Mas a atmosfera se escurece de repente. Ela percebe isso, e pergunta se ele realmente recebeu um convite. Então ele se inclina mais perto e sussurra algo no ouvido dela, deixando a garota chocada. Ela repete sem acreditar, perguntando se ele jogou fora o convite. Ela percebe que se ele jogou fora o convite, significa que não tem intenção de ir, mas de repente ele arranca o convite da mão dela, e anuncia que vai. Ela o lembra como ele disse que jogou o convite fora, mas ele diz que vai mesmo assim. Ela não quer forçá-lo a fazer algo só porque ela disse, então ela diz que está tudo bem, já que qualquer um pode ser seu parceiro. Mas o humor do Duque muda de repente, e irritado, ele pergunta se ele não for, quem mais ela vai levar. Ela não entende direito o que está acontecendo e por que ele está chateado, mas responde que ainda não pensou nisso. Ele diz que em vez de ver outra pessoa, seria preferível se fosse ele. Então ela avisa que considerará isso como um acordo para irem juntos. De repente, ela pergunta o que ele está segurando aquilo tão forte em sua mão. É uma arma que ele está segurando, então ele a solta e a coloca na mesa. Ela pergunta se pode dar uma olhada, e ele diz que ela pode. Enquanto ela pega o objeto, pensa consigo mesma como é fascinante ver algo do original pessoalmente. O Duque percebe que ela está interessada, então pergunta se ela quer dar um tiro. Luella pergunta se está mesmo tudo bem, o que ele garante que sim. Então, ela aponta para o alvo e atira. Lazias fica impressionado, observando que ela tem uma boa postura. Se a bala tivesse sido disparada um pouco na direção errada, a janela teria sido completamente estilhaçada. Então ele pergunta quando ela aprendeu a atirar, e ela responde que foi quando era jovem. Na verdade, o motivo pelo qual ela costumava praticar era por pensar que atiraria e mataria seu pai algum dia. Ela nunca pensou que chegaria a isso, mas no fim, ela não conseguiu matar aquele homem, pensando em como ele morreu de maneira tão sem sentido. Ele diz a ela que originalmente se atira com um anel preso na arma. O anel de cano é uma substância em forma de rosquinha, que emana do corpo do conjurador. Conhecida por ser uma poderosa força destrutiva e possuindo uma leve consciência própria, se diz que tem potencial infinito de habilidades dependendo de como é usado. Ele também diz que quando o anel perfura o alvo, ele retorna ao conjurador, o tornando mais conveniente que balas. Ela percebe que nem todo mundo pode fazer o anel, o tornando extremamente raro, mesmo na história original. Hirua criou 3 anéis depois de 8 anos de esforço, mas ela percebe que o Duque os faz facilmente. Então ela se pergunta quem realmente é esse homem. Ele percebe que ela não consegue tirar os olhos do anel, e pergunta se ela gosta mais do anel que de seu rosto. Ela se surpreende ao ver sua reação, e então sorri, percebendo que quanto mais ela olha para ele, mais ele parece um cachorrinho. Luella afaga a cabeça dele, e ele fica irritado por ela o tratar como um cachorrinho. Ela admite, mas está claro que ele não é contra isso, já que suas orelhas estão vermelhas. Quando ela volta à sua mansão, a primeira coisa que ela faz é perguntar sobre seu filho, e Jane informa que ele está no quarto principal. A criada percebe que ela está segurando algo, e pergunta o que era. Ela diz que trouxe lanches para Hirua, fazendo Jane perceber que a senhora está realmente valorizando o mestre, então pensa que talvez não haja mais necessidade de se preocupar. Jane aconselha ela não dar muitos mimos para ele, dizendo que se ele ganhar peso, o risco de várias doenças aumenta. Luella suspira mas diz que entende, então ela dará isso a ele e tentará resistir da próxima vez. Ela bate na porta dele e diz que é ela, perguntando se pode entrar. Quando ela abre a porta, ela encontra ele olhando todo atrapalhado, dizendo como ela chegou cedo. Ela pergunta o que ele está fazendo, mas enquanto parece tímido, Hirua diz que não é nada. Ela pensa consigo mesma que aquilo era estranho, mas talvez esteja pensando demais. Então, ela diz a ele que trouxe pudim de chocolate, e pergunta se ele vai comer. Ele a olha inocentemente, enquanto ela lhe acha adorável e diz para ele se acalmar, revelando que é um presente de um famoso chefe de confeitaria, então deve ser bom. E quando ele prova, Hirua nota que é delicioso. Depois de hesitar por um momento, ele oferece um pouco para sua mãe. Ela percebe que eles dois estão se aproximando, e mesmo que ele ainda não confie totalmente nela, ele ainda está fazendo um esforço para se aproximar dela, então, ela quer muito responder de um jeito adequado e que lhe satisfaça. Hirua alimenta Luella, e ela fala que está delicioso, o que faz Hirua sorrir. Mas Luella ainda parece um pouco tensa, pensando em como ele deve ter se preocupado que ela recusasse. Mas ela diz a si mesma que está tudo bem, já que em apenas um ano, ela será capaz de fazer Hirua completamente feliz. Ela pergunta se ele gostou, e ele acena com a cabeça dizendo que gostou muito. Ela pergunta se ele não está ocupado, pois então eles deveriam sair para um passeio.
Ela diz que eles irão para o balanço que ele gosta, o que causa uma expressão aterrorizada no rosto de Hirua. Ele começa a tremer e gaguejar, antes de mencionar como a Sra. Marshall o destruiu, chamando ele de abominação. Luella de repente se lembra disso, e também lembra que muitos anos depois, ele revisitou a mansão e refez o balanço, tecendo os galhos ele mesmo. Luella pensa em como as feridas de infância não desaparecem facilmente. Então ela fala para Hirua que o balanço foi reconstruído, e pergunta se eles devem ir lá ver. Ele pergunta a ela se isso é mesmo verdade, enquanto ela diz que sim e pede para ele ir com ela. Ao se levantar da cadeira, Hirua corre em direção ao balanço, enquanto Luella lhe segue. Ela pergunta a ele como estava e se ele tinha gostado. Hirua se vira para olhá-la, e responde feliz que realmente gostou. Ele senta no balanço, e enquanto Luella fala seu nome, ela menciona que depois da morte do Sr. Marshall, ela lhe causou muita dor. Então, Luella diz que de agora em diante, ela vai garantir que ele não precise mais ter que viver esse tipo de medo em sua vida. Ela também fala que esse balanço é um gesto de desculpa, e um presente seu para ele. Hirua também mostra querer dar um presente a Luella. Ela fica surpresa com isso, perguntando sobre o que era para ele. Ele decide trazer o presente para ela agora mesmo, mas se levantando rápido do balanço, ele escorrega e cai direto no chão. Então Luella corre até ele e lhe agarra, perguntando se ele está bem. Hirua responde que sim, mas Luella percebe que quando era jovem, ela também costumava esconder sua dor e ferimentos porque tinha medo de ser repreendida. A razão para ela querer tanto que o Hirua original fosse feliz, é porque ela se via nele, e era aquilo que ela realmente queria de seu pai. Então ela abraça Hirua em seus braços, falando que ele não precisa esconder sua dor. Hirua começa a ter algumas lágrimas nos olhos, enquanto Luella continua, dizendo que sentir dor não é algo errado, e pede para ele se certificar de contar a ela se alguma vez estiver com dor de agora em diante. Ela decide garantir que ele receba todo o amor que ela não conseguiu receber. Ela olha para o rosto dele enquanto pensa que ele é adorável. Luella pergunta se eles devem voltar agora, já que eles precisam verificar o joelho dele, que parece bastante machucado. Hirua parece um pouco ansioso, e chama ela de mãe. Ela pede para ele contar o que é para ela, pois ela escutará tudo. Então ele grita nervoso, perguntando se ele pode segurar suas mãos. Luella sorri e pergunta se ele quer segurar elas. Ele responde que sim, então eles seguram as mãos enquanto voltam para dentro. Dentro de casa, Hirua fala que fez algo mais cedo no seu quarto. Então ele coloca as duas mãos para trás enquanto esconde algo. Ele diz que não tem certeza se ela gostará do presente, mas ela o acaricia, avisando que se for algo que ele lhe der, ela vai gostar de todo o coração, deixando ele vermelho. Hirua coloca seu presente na frente dela, e ele é uma flor. Luella percebe que era isso que ele estava fazendo escondido no quarto. Ela sabe que mesmo que ele não tenha conseguido terminar, ele ainda preparou isso como presente para ela. Hirua menciona que Luella lhe deu macarrons, pudins de chocolate e até um balanço, mas o que ele pode lhe dar de volta não é muito. Luella pergunta se realmente não é muito. Ela mostra toda a sua felicidade, falando que está realmente grata por receber isso, e que ela amou. Hirua fica espantado e chama por ela. Luella pergunta o que é, mas depois ele diz que não é nada. Ele se vira sorrindo, pensando em como ela sorriu ao receber seu presente, querendo que ela sorrisse mais vezes. Um novo dia começa, e Luella apresenta o contrato, dizendo como é um acordo formal. Ele pergunta se ela está mesmo falando sobre contratos assim que eles se encontram. Luella responde que é importante, e Lazias nota como ela está finalmente bebendo. Luella parece confusa, mas Lazias fala em como não importava o quão famoso fosse o chá, ela não bebia. Então ele menciona que, como esperado, ela gosta de coisas doces, e diz que preparou isso especificamente para ela, perguntando se ela gostou. Ela responde que sim, e ele começa a sorrir. Ela pede por favor e insiste que ele assine, então ele decide ceder e assina. Ele diz que manterá aquilo com ele, mas Luella pergunta se não seria melhor guardar no banco. Lazias responde que não tem um lugar no Império mais seguro que seu cofre. Então, Luella pede para ele responder uma pergunta sua. Lazias pede que ela vá em frente e faça a pergunta, então, ela pede para ele se lembrar do anel que ele falou da última vez. Luella imagina que se Hirua tiver aulas sobre o anel mais cedo que no original, ele terá menos dificuldades no futuro. Ela sabe que a pessoa que mais sabe sobre o anel é Lazias, então ela pergunta a ele quantas pessoas usam aquela técnica. Lazias afirma que ela parece bastante interessada. Ela admite que está um pouco, e Lazias menciona que pessoas com o sobrenome Viper já nascem familiarizadas com o anel, então na maioria das vezes, ela pode pensar que é algo que se pode lidar. Mas ela menciona que nem todos os Zupert podem lidar com isso. Lazias menciona que é verdade, mas se a pessoa não puder lidar com o anel, ela é frequentemente deixada de fora da família. Luella pensa em como Lazias foi quem herdou o ducado, então ela sabe que ele deve ter lidado com o anel muito melhor que os outros. Ela pergunta se ele poderia mostrar o anel a ela de novo, e ele responde que sim. Depois de 8 anos de trabalho árduo, Hirua fez 3 anéis, e quando ele se tornou imperador, ele conseguiu fazer 7. Ela sabe que Lazias também não via muitas dificuldades, então, ela pergunta se até mesmo as pessoas fora da família podiam lidar com o anel. Ele responde que sim, o que faz ela perguntar quantas pessoas eram assim.
Lazias afirma que o anel é mais sensível que parece, então não são muitos. Luella imagina que se ela puder usar o anel, isso será útil para Hirua. Então, ela pergunta se ela também pode fazer isso. Lazias fica interessado, e pergunta se ela gostaria que ele a ensinasse. Ela pergunta se ele está mesmo falando sério, mas ele avisa que tem uma condição. Luella pergunta qual era, então ele sugere que ela o beije uma vez por dia. Mas ela lhe dá um olhar frio, enquanto pergunta se ele está brincando com ela. Ele tenta desviar desse olhar dela olhando nervoso ao redor. Então, Lazias suspira dizendo que é uma pena, mas ele ainda ficará satisfeito em ser capaz de vê-la frequentemente. Luella menciona que isso é ótimo, então ela diz que eles devem se ver sempre que tiverem tempo. Lazias fala imediatamente que eles podem se ver todos os dias, e que tudo que ele tem é tempo. Mas Luella sabe como Lazias na verdade é ocupado. Ela pergunta a ele quantas pessoas nessa mansão podem lidar com o anel, e ele responde que haviam 3. Luella se lembra deles, notando como foram essas pessoas que ensinaram Hirua sobre o anel no original. Então, ela pede para ele apresentá-la a eles. Mas Lazias questiona sobre isso, respondendo que não quer. Ela fica surpresa e pergunta o motivo, e ele simplesmente responde como gosta de estar sozinho com ela e não quer estragar esses momentos. Mas ela argumenta que se eles se casarem, ela vai conhecê-los de qualquer maneira, então ela gostaria que ele apenas os apresentasse eles para ela. Ele fica levemente envergonhado enquanto olha nos olhos dela, e então ele reconhece que não pode derrotá-la. Enquanto os cavaleiros estão em seu treino de esgrima, um deles aparece perguntando se é verdade que o senhor vai se casar. Ele parece em choque e pergunta à mulher se isso não é falso. Na carta, fala que Sua Alteza, o Sr. Rupert, terá um casamento, então eles devem retornar assim que chegarem do campo de batalha. Roxana pensa enquanto olha para a frase impressa, percebendo que realmente é da família Rupert. Ele pergunta o que isso realmente significa, enquanto Roxana pergunta se é realmente o tipo de casamento que eles conhecem. Roxana menciona que o casamento poderia ser uma metáfora para a construção de uma nova aliança, fazendo Rutger se perguntar se esse é mesmo o caso. Ele continua, dizendo que não tem como Lazias amar uma mulher. Mas de repente, eles se viram para encontrar Lazias com Luella. Lazias diz a Luella que coincidentemente, as duas pessoas estão reunidas. Ele dizia a ela que eles são seus guardas e que também usam o anel. Mas tanto Roxana quanto Rutger ficam sem palavras, chocados e ainda não conseguindo acreditar que Lazias está sorrindo. Ele coloca suas mãos no ombro de Luella, enquanto sorri gentilmente. Rutger não consegue acreditar no que vê, e pergunta a Roxana se ele está vendo direito, e se isso realmente não é um sonho. Mas ela responde que não acha que seja um sonho. Lazias diz que vai apresentá-la a eles, enquanto Luella lembra como é dito que Rhysig tem um cabelo prateado, o que significa que esses dois são Roxana e Rutger. Lazias olha para Luella, perguntando por que ela está olhando para ele assim, e pergunta se Luella gosta de Rutger. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, já que ela estava esperando ser apresentada. Mas então Lazias se pergunta se ele realmente precisa fazer uma introdução, pedindo para que ela chame ele de qualquer nome, deixando Rutger sem palavras. Lazias sorri, e diz a Rutger que ela deve se referir a ele apenas como um ei, e dizendo que assim já estará ótimo, o que deixa Luella furiosa. Então Lazias apresenta Roxana normalmente, e avisa Luella que ela é a líder de cavaleiros. Enquanto isso, Rutger não consegue acreditar que Lazias está mesmo com ciúmes dele agora. Depois de um tempo, ele pergunta a Roxana se algo aconteceu com Lazias enquanto ele estava fora. Roxana está igualmente séria, e pergunta o que ele acha que poderia acontecer com Lazias. Ela fala em como o acompanhou por 10 anos, e ainda não sabe por que seu senhor tem um escolta. Rutger afirma que é verdade, lembrando como ela só pode fazer um anel. Roxana de repente puxa Rutger, perguntando se ele quer imaginar uma cena, enquanto lhe dá um olhar frio e fala como alguém foi encontrado jogado no canto da vila, com seu cérebro rígido. Então, Rutger pede desculpas a ela, enquanto ela lhe diz para tomar cuidado. Rutger aponta como não havia nenhum sinal das sombras na hora. Roxana bate as mãos e lhe dá um olhar frio, perguntando se ele tem certeza, já que ele pode apenas não ter percebido como um tolo. Ele responde que absolutamente não, pois ele tem olhado para o anel nos últimos dias. Então, Roxana se pergunta a respeito da criança prateada, até que ela olha para o lado e encontra ele. Roxana menciona que como ele pode ver, ela voltou sem nada. Rutger parece frustrado, enquanto Rhysig fica confuso. Do outro lado, Luella está na festa da família. Ela lembra de alguns dias antes da cerimônia, quando ela queria obter informações sobre os nobres que não conhecia. Ela leu todos os cartões coletados na mansão, e entre eles, ela notou que havia alguns cartões muito estranhos. Era um cartão anônimo, mas como uma carta de fã. No banquete, ela se pergunta a quem poderia ter enviado aquilo. Então alguém se aproxima e cumprimenta Luella. Luella se pergunta quem é ela, antes de se lembrar e cumprimentar de volta a senhora do Conde Nepheli, dizendo que é um prazer conhecê-la. Mas ela pede para Luella lhe chamar de Edith agora. Quando ela pensa sobre isso, ela percebe que Edith era uma pessoa famosa no ambiente social daquele mundo. De repente, Edith diz que tem uma pergunta para Luella, perguntando se pode fazer a pergunta. Luella diz para ela perguntar o quanto quiser, e Edith fala que ouviu um boato de que Luella está se casando de novo, e questiona se é verdade. Luella entende e ela já esperava ser questionada sobre isso.
Ela responde que é verdade, e que realmente está se casando de novo. As pessoas por perto se perguntam há quanto tempo Luella se separou. Outras damas começam a falar sobre ela, enquanto Luella afirma que ela tem um relacionamento próximo com o Duque Rupert, falando que Edith já deve ter ouvido os rumores. Edith parece confusa, antes de ficar chocada, perguntando se Luella quer dizer que está se casando com o Duque Rupert. As pessoas começam a fofocar, se perguntando se é realmente ele. Lazias também já rejeitou a proposta da própria princesa, então eles acham que Luella está blefando, e ela não conseguiria responder. Mas Edith se vira para dizer às pessoas para ficarem quietas, já que ela não quer perturbar Luella. Então, Edith diz a Luella que ela não está muito surpresa, pois sabe que ela tem charme suficiente para fazer até o Duque se apaixonar por ela. Então ela se aproxima de Luella, enquanto Luella se pergunta se Edith também era assim no original. Luella tenta se afastar dela, enquanto agradece a Edith pelo elogio. Ela fala que está ocupada há um tempo, e irá dar uma volta. Ela sabe que algo está estranho, e sabe que seria melhor não se intrometer entre eles. Ela suspira e olha ao redor, quando seus olhos se fixam em um homem. Ela percebe que o brasão pertence à família Blake, se perguntando se esse barão é o Duque Blake. Ela sabe que não pode ter certeza, já que ele não apareceu no original, mas ao mesmo tempo se pergunta por que ele lhe é tão familiar. Então, seus olhos também se encontram com os dela, fazendo ela se assustar. Ele começa a caminhar em direção a ela, mas Luella sabe que o Duque Blake deveria ser um estranho para Luella. Ele a chama e pergunta se eles se conhecem, enquanto Luella se pergunta o que deve fazer nessa situação. Ela sabe que deve tomar uma decisão com calma. Ela o questiona se estava falando dela, achando que isso seria impossível. Ele se assusta com isso, perguntando o que ela quer dizer com impossível. Ele diz que se por acaso ele lhe incomodou de alguma forma, ele pede para ela perdoá-lo. Então o Duque se vira, enquanto ela se pergunta por que se sente tão desconfortável. Ela continua pensando que ele é estranhamente familiar, pensando que talvez seja por ele ter uma idade semelhante com a de seu pai. De repente alguém segura sua mão, e Lazias gentilmente beija ela. Luella se assusta e pergunta que tipo de ato indecente ele está fazendo em público. Mas ele apenas sorri e diz a ela que sentiu saudades, enquanto ela diz que não faz nenhum dia desde que o viu pela última vez. Ela lembra que foi ontem que ele apresentou Rutger e Roxana a ela. Ele se inclina em direção a ela, mencionando como esses momentos pareceram muito longos para ele. Ele segura a mão dela, enquanto ela se pergunta se ele está mesmo segurando sua mão na frente de todos. Ela acha que como está no canto, as pessoas podem não notar, antes de ver muitas delas olhando para eles. Ela avisa que todos estão olhando, mas ele pergunta se isso importa, já que ele pertence a ela de qualquer maneira. As pessoas ficam ainda mais chocadas com suas palavras. Então ela se vira, falando irritada que como tem muitas pessoas assistindo, seria melhor que fosse em outro lugar. Ele concorda, antes de mencionar que ela não deve lhe dizer que está interessada em um homem enrugado e peludo com uma barriga saliente. Luella pergunta que tipo de absurdo ele está dizendo, quando percebe o Duque Blake olhando para ela, entendendo que Lazias está se referindo a ele. Lazias aponta como parece que ela está preocupada com aquele homem há um tempo, notando como ela até compartilhou uma conversa com ele. Ela fica surpresa, ao se perguntar se ele está com ciúmes de um homem com a idade de seu pai. Ela começa a rir da situação, mas ele pergunta por que ela está rindo. Ela diz para ele que realmente não tinha nada a ver com o barão, mas ele questiona se isso é mesmo verdade, enquanto lhe lança um olhar severo. Ela responde que sim, então ele coloca a mão dela em seu rosto, perguntando se ela pode parar de focar em outros lugares e cuidar mais dele. Luella pensa que ele é realmente como um filhote. Eles vão para a varanda, enquanto ela pergunta por que ele chegou tão tarde hoje. Ele apenas diz que tinha algumas coisas para resolver hoje, e lhe dá seu casaco. Ela pergunta que tipo de coisas. Ele diz que estava procurando por algo, mas no final não conseguiu encontrar. Ela pensa que se é algo que Laches está procurando durante esse tempo, certamente se trata da sombra. No romance, foi assim que o Anel Corrompido foi chamado por seu usuário. Diferente dos outros anéis mais comuns, ele não retorna ao seu lançador, e em vez disso vagueia no espaço. E ao encontrar um anel comum, o buraco se fixa no anel e absorve seus poderes. Consequentemente, o anel comum perderá seu poder, e por isso que os usuários do anel têm feito reclamações a respeito disso. Ela sabe que Rutger e Rizek foram encarregados de procurar pelas sombras, mas encontrá-las não seria uma tarefa fácil. Pensando nisso, ela percebe que não viu Rizek hoje, e sabe que precisa encontrá-lo de novo. Então ela percebe uma mulher passando, que é a senhorita Healing, notando como finalmente o personagem mais importante na recuperação de Lazias apareceu. Ela se levanta de repente, antes de Lazias agarrar a mão dela, perguntando para onde ela está indo. Ela responde que a senhorita Healing chegou, e ela precisa ir até ela para recuperar sua mina. Mas então ele pede para ela ouvir seu pedido antes. Ela pergunta qual era, enquanto ele se levanta. Então, ele diz a ela para por favor colocar seus lábios nos dele. Ela fecha a mão irritada, se perguntando se ele está falando sério. Ela também fica vermelha, enquanto Edith parece observar eles de longe, pensando em como achava que o casamento deles era apenas de fachada, mas agora, se pergunta se ela realmente ama o Duque de Rupert.
Ao mesmo tempo, ela lembra que há pouco tempo atrás, amor era uma palavra completamente inadequada para a Sra. Marshall. Mas ela vê que isso mudou, e sorri maliciosamente, pensando que de qualquer forma isso é emocionante para ela, dizendo que gosta mais da Luella atual. Luella dá um passo à frente enquanto coloca a mão nos lábios de Lazias. Ela de repente olha para baixo enquanto pede desculpas, dizendo que não acha que vai dar certo. Eles percebem Rutger olhando para eles, e Luella diz a Lazias que pelo visto os dois têm coisas a fazer, então ela vai por agora e o encontrará mais tarde. Ela se vira para sair, enquanto ele apenas fica parado. Ela chama por Helen, e a dama cumprimenta, falando como ouviu que Luella vai se casar de novo. Então ela parabeniza Luella, enquanto ela agradece. Luella observa para onde Helen está olhando, então ela se vira e encontra um homem. Ela percebe que é Dawson Helen. Ela pensa que o relacionamento deles não parece ser bom. Ela olha fixamente para ele, enquanto Luella percebe que, como esperado, eles parecem estar em termos ruins. Ela pensa que de qualquer forma, ela não esperava que a jovem fosse tão ruim em controlar suas expressões. Então Luella chama por ela, enquanto ela avisa Luella que ela pode se sentir à vontade para chamá-la de Cine. Luella quer ir para um outro lugar para conversar, mas ela percebe que pelo visto Ciner quer ficar de olho em Dawson, até mesmo aqui. Ciner faz perguntas sobre seu novo casamento, falando como parece que Luella está apoiando ativamente o novo casamento do Duque Rupert. Luella se assusta e pergunta como ela soube, então ela responde que o Duque está olhando para ela por um tempo. Luella se vira, encontrando Lazias com os olhos fixos nela. Ela questiona se elas deveriam se mudar para um lugar diferente para conversar, já que tem algo que ela quer dizer. Ciner pergunta se é sobre ela, e Luella concorda, pedindo que Luella lhe siga até outro local. Chegando lá, ela pede a Cine para chamá-la de Luella. Luella pergunta a Cine se ela deseja assumir o controle da posição de matriarca, fazendo ela se assustar. Cine fica imediatamente furiosa, e pergunta qual é o plano de Luella e por que ela lhe trouxe ali. Luella pede para ela se acalmar, mencionando que ela só quer apostar nela, pois acredita que Cine é mais adequada para essa posição. Cine fala que precisa de um tempo para pensar, e também fala que mesmo que essas palavras sejam sinceras, ela ainda se pergunta se Luella tem a capacidade de ajudá-la. Luella menciona que entende, mas ela garante que tem a capacidade de dar a ela o que quer, e pede para ela fazer uma promessa. Cine declara que confiará nela dessa vez, e então pergunta como que Luella está disposta a ajudá-la. Luella fala do diamante negro que Dawson pegou, dizendo que se Cine se tornar a dona, a mina também será dela, pedindo para ela deixar tudo por conta dela. Ela fala que dentro de um ano, ela elevará Cine ao ápice da posição, enquanto estende a mão para Cine e propõe um acordo. Cine fica surpresa, mas ela agarra sua mão e fala tudo bem. Enquanto isso, no salão, Rutger chama Lazias, mencionando que ele está exagerando. Mas Lazias o ignora, enquanto ele pergunta se Lazias está mesmo ouvindo o que ele está dizendo. Lazias responde que não está, dizendo que não quer ouvir as palavras de alguém que perturbou seu tempo com Luella mais cedo. Rutger fica sem palavras, e Lazias se vira de repente. Ele chama por Rutger e avisa que encontrou o buraco, então Rutger deve chamar Roxana. Rutger parece confuso, enquanto pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele pergunta se está mesmo tudo bem não acompanhá-lo, e Lazias responde que Roxana é suficiente para ele, e fala que quando Luella voltar, ele deve cuidar dela e voltar. Então o guarda concorda, enquanto Lazias sai. Depois de um tempo, quando Rutger volta, ela pergunta a Rutger se Lazias saiu para resolver algum assunto. Rutger responde que ele teve que sair rapidamente para resolver um assunto urgente, pedindo para ele voltar primeiro. Ele pede a Luella para por favor falar confortavelmente com ele. Ela concorda, e pensa em como Lazias saiu de repente, notando que se é tão urgente, ele pode estar rastreando as sombras. Ela se pergunta se não é nada mais sério que isso. Rutger diz a ela que já que ele saiu com Roxana, não há necessidade de se preocupar. Ele fala que teria sido melhor se ele e Rhysand também tivessem acompanhado ele, mas ele tem que cuidar dela, enquanto Rhysand está ausente da festa hoje. Rutger fala para ela que Rhysand é um dos cavaleiros dele, e Luella diz que pelo visto ela não foi apresentada ao cavaleiro chamado Rhysand antes. Rutger responde que sim, já que ele estava em uma viagem de negócios naquela época. Ela pensa nele como o segundo personagem que ela gosta na obra original, só vindo depois de Hirua. Ela acha que foi realmente lamentável não vê-lo da última vez, se perguntando se poderá vê-lo dessa vez. Ela pergunta se Rutger poderia apresentá-la a ele, já que ela deseja encontrá-lo apenas uma vez. Enquanto isso, Rhysand está sozinho em um quarto, enquanto Rutger chega na sala, perguntando se ele se trancou no quarto de novo. Rhysand diz a Rutger que sente muito, mas pede por favor para ele sair. Rutger fica confuso, se questionando se está planejando matá-lo ou fazer algo pior que isso. Rhysand apenas menciona que ele está perturbando seus pensamentos. Rutger pergunta o que ele está pensando, e Rhysand conta que Rutger não sabe de nada. Rutger pergunta a Rhysand se ele estava isolado em seu quarto refletindo sobre suas ações, mas Rhysand responde que não é uma reflexão, pois ele está apenas relembrando o que perdeu. Rutger diz que entende, mas o chama por um momento. Ele questiona se Rhysand não está curioso sobre o que ele trouxe para ele. Rhysand diz que não é um trabalho de meio período, usando seu anel para empurrar Rutger para fora. Rhysand sente mais alguém, e pergunta por que ele veio até ele com aquela atitude.
Rutger fala como disse que ele ficaria surpreso. Então, Luella pergunta se ele é Rizet, com o rosto totalmente feliz, pensando em como que sem dúvidas é o Rizet do original. Ele se tornou um mentor, e era como um irmão de verdade para Hirua. Ela gostava dele por ser uma fã de Hirua, já que ele era um personagem difícil de gostar. Rizet pergunta a Luella se ela veio aqui por algum motivo, deixando Rutger chocado, enquanto tenta acalmar Rizet e dizer que se ele mexer com essa pessoa, seu futuro não será nada fácil. Luella fala que é um prazer conhecê-lo, e se apresenta para ele. Ela fala que em breve ela se casará com o mestre dele. Ele aperta a mão dela, dizendo que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta a Rutger se Lazias já retornou. Mas Rutger responde que ele descobriu um anel contaminado durante a festa, então ele saiu para procurar com Roshana. Então, ele diz a Rizet que tem uma missão separada para ele. Rizet pergunta se ele está mesmo falando com ele, quando Rutger de repente avisa que sua missão é dar um passeio com Luella. Depois, Rizet sai do quarto, enquanto pede desculpas a ela por fazê-la esperar. Ela responde que não demorou tanto, então está tudo bem. Ela percebe que ele está vestindo seu uniforme, e também sabe que Rutger estava com medo de que Rizet estivesse se culpando por falhar em sua missão. Então, para mudar seu humor, ela ordenou que ele desse um passeio com ela. Ela fica pensando em Rizet, e sorri ao perceber que ele é realmente igual ao original. Enquanto estão passeando, ela se pergunta o que deve dizer. Luella percebe que está ficando muito constrangedor, enquanto pergunta a ele se Lazias está sempre tão ocupado. Ele responde que seu senhor é mais ocupado que a maioria dos cavaleiros na ordem. Então ela pergunta o que ele faz. Rizet responde que nessa missão, eles procuram pela pedra mágica negra possuída por Rupert. A garota reconhece que uma pedra negra é muito valiosa, e ele concorda que de fato é bastante valiosa, mas a maioria das pedras na mina são apenas pedaços de carvão. Além disso, as pedras mágicas têm uma má compatibilidade com anéis. Ele também conta que usá-las diretamente é impraticável, e classificá-las levaria muito tempo e dinheiro, tornando o seu descarte difícil. Luella pensa em como é difícil lidar com uma mina de pedras mágicas. E se pergunta se talvez haja uma maneira de usá-las de uma forma mais eficiente. Ela sorri de repente, enquanto ele pergunta se algo bom aconteceu. Ela responde que sim, dizendo que em breve talvez ela possa dar ao seu duque um bom presente. Rizet se assusta, enquanto Luella pergunta o que é. Ele responde que não é nada, dizendo que pensou ter visto algo por um momento. Ela pergunta se ele está cansado, e se ela ocupou por muito tempo. Mas ele diz que está tudo bem, enquanto aperta seu punho. Depois de alguns dias, a mãe do antigo Conde Marshall pergunta a Luella se ela trouxe o testamento de seu filho. Ela pede a Luella para entregá-lo, pensando que ela está apenas blefando. Quando Luella entrega, a mãe de Marshall verifica furiosamente. Ela acha inacreditável, então rasga o papel e grita que Luella não só invadiu a família deles, mas também está tentando roubar as propriedades. Ela fala que isso é ultrajante e nega tudo dizendo que é falso. Mas Luella responde que isso é realmente falso, já que o que ela rasgou era uma cópia, pois o original foi levado. Então, Luella pergunta se ela deve mostrar a ela o comprovante de armazenamento do banco Arrabal como prova. Mas a mulher grita, questionando como Luella ousa zombar dela. Luella apenas diz que não foi intencional, enquanto a senhora chama Luella de mulher baixa, e Luella fala que ela provavelmente ouviu falar sobre o potencial parceiro de seu novo casamento. A ex-condessa pergunta sobre o que ela está falando, quando de repente, Luella avisa que de agora em diante, seu nome será Luella Upert, uma duquesa, e ela será Marcel Marshall. Então, ela pede à mulher que lhe trate de acordo, como uma duquesa. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários. Madrasta Arrependida.